Olá, nesse momento nós vamos falar de um assunto de muita importância dentro da área da saúde, que é o assunto de queimaduras, como diagnosticar, como tratar e como prevenir. Para começarmos esse assunto, vamos entender o conceito de queimadura. Uma queimadura é uma lesão, que também chamamos de uma injúria tecidual, que é o resultado de um trauma. Esse trauma pode ser de origem elétrica, de origem radioativa, de origem química ou de origem térmica. Então, esses são os tipos de queimaduras. Uma queimadura pode ser elétrica, química, térmica ou radioativa. E ela vai provocar um dano no tecido. Esse dano pode ter algumas extensões que veremos a seguir. Mas ainda dentro desses tipos de trauma, né? O térmico, o químico, o elétrico e o radioativo, o mais comum desses é a queimadura de origem térmica. É o tipo que mais ocorre, não apenas no nosso país, tá? Então, é muito mais comum que uma queimadura seja de origem térmica do que de uma origem química, por exemplo. Quando nós vemos os dados epidemiológicos sobre queimaduras, nós vemos sobre os atendimentos realizados na emergência de hospitais no Brasil inteiro, né? Quando o acidente é uma queimadura. E o que esses dados mostram para nós? Nos últimos 6 anos foi feita essa pesquisa. Então, de 2017 para cá, esse percentual acerca das queimaduras determina o seguinte na sua epidemiologia. Em primeiro lugar, queimaduras são mais frequentes em algumas condições. Quais condições são essas? A primeira de todas, elas ocorrem mais em adultos que estão na faixa etária dos 20 aos 39 anos. Essa faixa etária de adultos vai corresponder a 40,7% dos casos de queimaduras. Em segundo lugar, queimaduras acometem 57% dos homens. Em terceiro lugar, ainda dentro da epidemiologia, essas queimaduras, 67% delas ocorrem dentro de casa, no ambiente domiciliar. Isso é muito sério também, porque pode envolver dona de casa, pode envolver uma criança, um idoso, enfim. Outro dado também epidemiológico sobre as queimaduras: 52% desses casos de queimaduras acontecem quando a pessoa está manipulando, manuseando alguma substância quente, por exemplo, fritando alguma coisa ali na cozinha, né? Mexendo com alguma água quente para coar um café, por exemplo, um cafezinho, ali aquela água é quente, é fervendo, na verdade. Então, dentro das substâncias quentes, na hora de manusear, nós temos um percentual de 52% dos casos de queimaduras. Isso, como já falamos, em atendimentos emergenciais em hospitais brasileiros, em todas as regiões do Brasil. Quando nós vemos esses dados restritos aos acidentes domiciliares, nós temos mais uma outra epidemiologia. O que ela vai nos mostrar? Primeiramente, essas queimaduras vão acometer 92% de pacientes que estão entre 0 e 15 anos. Então, essa faixa etária tem uma grande chance de se acidentar e de sofrer uma queimadura, 92%, muito próximo de 100%, né?
Em segundo lugar, ainda dentro de casa, ainda dentro do ambiente domiciliar, 84,4% desses pacientes que sofrem queimaduras são idosos. Também é um percentual alto. Então, mais uma atenção que temos que ter com os idosos dentro dos nossos lares. Outra característica dessa epidemiologia, ainda dentro de ambiente domiciliar, 81,6% desses pacientes que sofrem queimaduras em casa são mulheres. Por quê? Porque geralmente ela vai ser a dona de casa que vai cozinhar, vai fazer o bolo, vai fazer o lanche, vai passar o cafezinho, vai mexer no forno. Então, a mulher geralmente está mais suscetível a se queimar dentro de casa do que o homem. Não que não aconteça com homens, obviamente, mas as mulheres sofrem mais esse tipo de injúria. E quando nós falamos ainda desses dados epidemiológicos, só que agora não no ambiente domiciliar, e sim numa indústria, nos demais locais de trabalho, no ambiente comercial. Quais são os dados epidemiológicos? Primeiro deles, pessoas com 16 a 59 anos representam, na verdade, 73,6% dos pacientes que sofrem queimaduras. Então, entre 16 e 59 anos, essas pessoas estão na sua idade produtiva, estão trabalhando, ainda não são aposentadas. Então, elas podem se acidentar no seu local de trabalho e esse percentual chega a 73,6%, também é um percentual alto. Nós temos também outros fatores relacionados a queimaduras. O primeiro deles, queimaduras que estão em pacientes naquela idade produtiva geralmente vão acontecer quando esse paciente estava, antes do momento do acidente, consumindo álcool, bebida alcoólica, no seu ambiente de trabalho. Essa ingestão de álcool faz com que a pessoa tenha os seus reflexos diminuídos. O álcool por si só também já é um perigo para a queimadura, né? E essa pessoa ali acaba se acidentando com mais facilidade no seu ambiente de trabalho. Segundo aspecto também sobre queimaduras, as internações e os encaminhamentos a serviços que tratam de forma especializada de queimaduras são, na maioria das vezes, para pacientes idosos e para pacientes que estão na faixa etária de 0 a 15 anos. Então, tanto os idosos quanto as pessoas de 0 a 15 anos são as pessoas que mais vão precisar de internação hospitalar para o primeiro tratamento, né? Para se estabilizar primeiramente, e que mais vão precisar ser mandadas, recomendadas, encaminhadas para um centro de tratamento especializado em queimaduras, para a possível reestabilização do seu quadro, né? Daquelas sequelas que vão ficar nos vários níveis teciduais. Terceiro aspecto ainda sobre isso. Geralmente, mulheres vão estar associadas a queimaduras no seu ambiente de casa e também no manuseio de substâncias quentes, como já vimos anteriormente. Novamente, se destaca esse aspecto no caso das mulheres dentro de casa, porque elas estão muito mais vulneráveis a esse tipo de acidente. Geralmente acontece dentro de casa. Nós vimos então esses aspectos, o que é uma queimadura, né? Enfim. Mas sobre o diagnóstico, que vamos falar mais lá para frente, mas já para a gente começar. Para que esse diagnóstico da queimadura seja adequado, é preciso analisar alguns fatores que vão observar ali o local daquela lesão, a profundidade dessa lesão e o tipo dessa lesão, que também conhecemos como uma injúria. Uma lesão é uma injúria.
para que, assim, com esse conjunto de dados, as primeiras condutas possam ser tomadas o quanto antes, para reduzir a chance de mortalidade e para reduzir a dor e a profundidade das sequelas no meu paciente traumatizado. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!